Olá, internautas, seguidores do portal Teresina Diário, você que nos acompanha pelas redes sociais e plataformas digitais do Teresina Diário, esse site que traz sempre muita verdade e credibilidade para você. Começando mais um nosso encontro aqui no programa Entrevistas, sempre, claro, aqui no nosso espaço no Gran Hotel Arrei. Hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo a professora Eliane Pierotti, ela que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, secção Piauí. Falar um pouquinho sobre essas manifestações de violência na escola e a vigilância que os pais da escola devem ter para a gente estar, pelo menos, prevenindo e evitando esses casos. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso espaço, Bom professora. dia, muito obrigada. Agradeço o convite em poder colaborar e conversar, na verdade. A gente precisa ampliar esse diálogo acerca dessas questões que envolvem a escola. Essas manifestações, né, de violência na escola, toda essa questão, que também não é novidade, já aconteceu em outras vezes, mas ultimamente está sendo em alta, né? Está em voga esse tema. E eu queria que você falasse para a gente, do ponto de vista da psicopedagogia, como é que a gente pode estar conversando sobre esse tema, trabalho das escolas. Bom, a psicopedagogia, ela avalia o contexto social e o contexto do próprio aluno, da escola como um todo, da relação da família e também, sobretudo, da relação com os professores. Na verdade, a gente inicia até uma reflexão acerca de quem é esse jovem hoje, né? Porque, de certa forma, é uma ação cometida, né, por um jovem, e esse jovem é fruto de uma sociedade. Fruto não, ele é parte, né? E ele vai compreendendo como é que acontece essa sociedade, que a dinamicidade que as informações vêm acontecendo, ele também vai fazendo uma leitura. Então, esse acompanhamento necessário e importante por parte da família e da escola, não resta dúvida que tem todo um impacto, né, na forma de como ele vai agir nessa mesma sociedade. Um evento como esse, ele é possível prevenir? Como é que a senhora avalia essa questão? Olha, a partir da hora, nós temos as correntes teóricas, que, claro, que embasam o nosso trabalho, e é preciso que cada professor, que cada educador, de um modo geral, tenha essa compreensão e essa clareza. E nós sabemos das emoções básicas, da história familiar que essa criança e esse jovem têm, né? Como é que isso foi se constituindo nesse seio familiar, até ele chegar na escola. Então, quando a gente analisa esses sintomas, na verdade a gente quer dizer sintomas, mas o ser humano, a partir da história, desde a hora que ele nasce, ele é um ser de necessidades e de comunicação também. Então, como é que essa comunicação ela começa a acontecer na família, né? Até a partir da relação inicial com a mãe, desde a amamentação. Às vezes essa comunicação ela fica truncada, desde a hora do choro, porque ela está chorando, é dor de barriga, eu empurro uma mamadeira, porque assim, então isso é uma comunicação. Então, como é que essa criança vai crescendo nessa comunicação familiar até chegar na escola? Então, a gente não quer dizer que isso foi somente esse dado que vai influenciar, mas uma identificação que passa a partir da escola também, né, que volta a falar na comunicação, que é a interação desse aluno com o professor na sala de aula. É claro que a escola ela leva muito para o lado do cognitivo, do aspecto, porque a função social da escola é essa, né, da formação, mas é uma formação que a gente considera cidadã, porque precisa levar em consideração todas essas questões afetivas e emocionais que essa criança traz, né, que essa criança carrega. Então, quando a gente fala isso, geralmente o professor é a pessoa que está mais próxima à escola e ela começa a identificar alguns pontos nessa interação, né? Como é que essa criança vem manifestando as suas emoções, principalmente, e as interações sociais de um modo geral. A escola identificando um potencial agressor, um potencial jovem violento, de características violentas. Como é que ela deve se posicionar, professora? Olha, hoje a escola ela tem um suporte também até de uma linha, uma corrente de trabalhar as competências socioemocionais. Então, esse ponto ele tem sido muito discutido e ampliado em termos de formação até. Então, se a escola tem essa compreensão em relação às emoções básicas, todos nós temos as nossas emoções básicas, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. Então, como é que nós lidamos com essas emoções e como é que a própria escola lida? Então, na escola, essa identificação, quando você fala, a escola começa a identificar
de que forma essa criança, por exemplo, manifesta a raiva. E esse exercício ele precisa ser feito, né? Se colocar, que a gente fala muito nessas competências emocionais, é o desenvolvimento de todo o repertório de tanto de socialização, mas de resiliência, de autoconhecimento, de tolerância à frustração. Então, como é que o próprio medo? Então, como é que a escola pode identificar? A partir desse diálogo que é preciso que seja assim, permanente e constante. Eu não posso dissociar do processo de aprender, né? Então, essas emoções, elas vão até, às vezes, eu chamei um coleguinha, um aluno para poder enaltecer em relação ao resultado numa prova, né? Então, a gente também leva esse lado, que a escola, o cuidado que deve ter com a competição. Eu tenho a compreensão, né? A gente tem essa compreensão, e não é uma compreensão aleatória, de que a escola é um espaço de ganha-ganha. A competição lá fora, ela é muito forte. Esse aluno, ele vai sair da escola, ele vai participar de um seletivo, de um concurso, mas dentro da escola, o espaço de aprendizagem precisa ser de ganha-ganha. Então, a forma da escola trabalhar isso precisa estar muito claro para ela. Como é que as questões do processo formativo dos professores têm se instalado dentro dessa escola para que essa compreensão aconteça, que ela é parte, que ela é corresponsável pela formação desse aluno e que não é só do ponto de vista de resultados, né? Nesses eventos de manifestação violenta, as pessoas falam muito na questão de ampliar a segurança nas escolas, a segurança, muitas vezes segurança armada, vi esse texto falando. A senhora acredita, como pedagoga, a senhora acredita que seria positivo ou não? Olha, se a gente levar para o ponto de vista do cuidado, que a gente considera um monitoramento, né, isso é importante porque na nossa casa, quando a gente coloca uma cerca, supostamente a gente acha que está mais seguro, mas a escola, ele é um espaço de convivência, então, desde a hora que você coloca seu filho lá, você acredita que ele está seguro nesse espaço de convivência. Então, assim, não resta dúvida que isso pode ajudar, pode facilitar, mas não é, nós sabemos que isso não é a solução. A solução é o diálogo permanente, é a abertura desses espaços, da manifestação das emoções desse jovem, como é que ele, a gente fala muito em protagonismo, mas o protagonismo ele precisa ser de todas as formas, de manifestar, inclusive, uma emoção que a gente considera negativa, que é a raiva. Como é que você se sente? Então, fazer perguntas mesmo, né, em momentos de rodas de conversa com esses alunos, né. Agora, a gente fala também muito dos próprios professores, porque o professor também ele está nesse meio, como é que ele se vê? Ele também tem medo, ele também se sente inseguro. Então, é algo que precisa muito, né, ser socializado no sentido de algo que competências socioemocionais não se trabalha como conteúdo somente, trabalha a partir da hora que o próprio professor também se reconhece, né, como ele avalia a sua história de vida. E aí a gente leva novamente para a questão da história de vida dessa criança. Muitas vezes você não teve afeto, você não teve toque, então dificilmente você vai manifestar isso. Então, para isso você precisa aprender. Você vai precisar de um meio que fortaleça esse outro lado, ou você consiga aprender, né, o outro lado, que é o lado da gentileza, sabe, de valores, inclusive. Então, a gente não pode esperar, porque, assim, esse contexto familiar que essa criança vive, então a gente não procura culpados, mas nós somos corresponsáveis. Então, esse menino que faz isso, eu, como educadora, eu preciso me sentir corresponsável também, né, tanto a família quanto a escola. Exato. A senhora acredita que a divulgação desses eventos, essa manifestação, elas incentivam, elas pioram? Porque esse tema ficou muito em voga, né, em alta, a questão da divulgação disso. A senhora avalia que isso pode ter uma relação com a ampliação desses eventos de violência? Olha, a divulgação ela é inevitável, porque a mídia hoje ela não é só uma mídia de televisão, por exemplo, né. Então, assim, mesmo que a própria, a mídia, eh, socialize, o próprio aluno ele precisa saber, aliás, ele passa a socializar isso numa rede social. Então não é o fato de omitir ou, na minha concepção, né, ou socializar ou divulgar e vai, pelo contrário, a gente precisa levar essa discussão para a escola, né.
como é que a criança vê, como é que ela se sente, como é que ela analisa isso, e a partir da hora que ela começa a verbalizar, a própria escola, os professores verbalizarem isso, porque eu acho que omitir não é a solução, né? Somente essa situação de armamento, tá? A segurança ela ajuda, ela auxilia, mas ela não trabalha a essência, porque a essência é exatamente são os valores e a forma como a gente lida com as nossas emoções. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Sempre muito importante falar disso. A educação, as emoções é um tema que está sempre em alta e precisa sim ser discutido. O Terezinha Diário está de portas abertas. Muito obrigada. Eu agradeço. Até a próxima. E olha só, você que nos acompanha até aqui, eu quero te pedir, clique aí no sininho, acione as notificações, fica por dentro de toda a programação que é feita aí com muito carinho e dedicação para você pela equipe do Teresina Diário, tá certo? E não esquece, acesse lá teresinadiario.com.br, confere essa e outras entrevistas, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Tchau!